Então vamos lá, pessoal. Boa noite, né? Começando nossa aula. Tema de hoje: teoria geral da pena, sanção penal. Vamos aprofundar aí no estudo da sanção penal, né? E, enfim, ver algumas situações, né, que a gente ainda não viu na aula anterior, que foi uma aula introdutória, na verdade, tá? Eu vou rever alguns conceitos aqui. Quem assistiu a última aula, ótimo. Quem não assistiu vai ter a oportunidade de rever alguns conceitos, tá? Rever não, né? De ver. Quem assistiu vai rever, quem não viu vai ver. Então vamos lá. Sanção penal, pessoal, é um gênero que dá origem a duas espécies. Opa, desculpa. Vou voltar aqui, ó. A sanção penal é um gênero que dá origem a duas espécies, né? A pena e a medida de segurança, ok? Então, pena e medida de segurança são duas espécies de sanção penal, que é o gênero. E o que é sanção penal? É a resposta estatal aplicada em decorrência do exercício do ius puniendi e após o devido processo legal ao responsável pela prática de um crime ou de uma contravenção penal. Então, primeira coisa, a sanção penal é uma resposta estatal. Então, tanto a pena quanto a medida de segurança são respostas estatais e são aplicadas quando? Quando o Estado exerce o ius puniendi. O que é o ius puniendi? É o poder de punir. Quem detém o poder de punir é o Estado, mais ninguém. O particular não pune, né, o sujeito que praticou um crime, ainda que ele seja vítima do sujeito. O Estado tem o poder de punir. Até porque o Estado sempre será vítima, né? Ou a vítima direta, quando é um crime praticado contra a administração pública, por exemplo, ou a vítima indireta, no caso de um crime em que existe uma vítima de fato, né? No roubo, por exemplo, no furto, né? Aquela pessoa ali que foi vítima é a vítima imediata. O Estado, ele figura como vítima mediata ou vítima indireta, tá? Esse ius puniendi só ocorre após o devido processo legal, né? É necessário, então, o devido processo legal, com todas as suas normas e critérios sendo utilizados, né? O réu com direito à defesa, o contraditório e etc., né? E aí, quando nós temos aí uma sentença penal transitada em julgado, aí sim, o Estado, né, por meio do ius puniendi, e após o devido processo legal, ele pode aplicar uma sanção penal. Ela vai ser uma pena ou uma medida de segurança, tá? E para quem, né? Aliás, quem vai receber uma pena ou medida de segurança? O sujeito que praticou um crime ou uma contravenção penal. Contravenção penal não é um crime, né? Tanto é que tem outro nome, contravenção penal, mas se assemelha muito a um crime. É uma conduta desqualificada, né? A doutrina chama a contravenção penal de crime anão, né? Por que crime anão? Porque ele é um crimezinho, um crime com uma pena menor, né? Um crime não, né? Não é crime, na verdade. Eu estou fazendo aqui uma analogia, mas é uma conduta, né? Que é apenada, por exemplo, no caso de pena, né? Quando a sanção penal é a pena, inicia somente no regime semi-aberto, não se inicia no regime fechado. Ou vai iniciar no semi-aberto, no máximo, né? Ou então no regime aberto. O regime fechado não cabe na contravenção penal. São condutas mais... Aliás, são condutas menos graves, né? Com penas mais alternativas do que propriamente restritivas de liberdade, né? E são penas menores também, quando a pena é restritiva de liberdade, tá? Vamos lá, conceito de pena. O que é pena? A pena é a sanção penal, conforme, né, a gente analisou no slide atrás. E essa sanção penal é imposta por quem? Pelo Estado. Quando? Na execução de uma sentença ao culpado pela prática de infração penal. E essa infração penal, mais uma vez lembrando, pode ser um crime ou uma contravenção penal. E em que consiste essa sanção penal? Consiste na restrição ou na privação de um bem jurídico. Esse bem jurídico pode ser a liberdade, por exemplo, né? É o bem jurídico mais
conhecido no caso aí do cumprimento de uma pena, né? É o direito à liberdade, é o direito que o Estado suprime para que o sujeito pague, né, pela conduta praticada. E nós temos aí a liberdade, mas temos outros direitos também, outros bens jurídicos que podem ser restritos, como, por exemplo, o patrimônio, no caso de uma indenização à vítima, né? Isso ocorre, é uma pena restritiva de direitos. A perda patrimonial também no caso da multa, que a multa também é uma modalidade de pena, né? Multa é pena, viu, gente? É uma pena que, por sua vez, é uma sanção penal, tá? Com a finalidade, então, qual é a finalidade da sanção penal? Retribuir o mal injusto causado à vítima e à sociedade, bem como a readaptação social e também a função de prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida à coletividade. Então, vamos lá. Finalidades da pena. Quais são as finalidades da pena? Primeira, retributiva. Retributiva no sentido de retribuir o mal injusto causado à vítima e também à sociedade, né? O próprio Estado é vítima da conduta praticada, da conduta criminosa ou da conduta, né, que é uma contravenção penal. Então, se ele não for a vítima direta, ele vai ser a vítima indireta, né, a vítima mediata, perfeito? Então, uma das finalidades da pena, e talvez a mais importante delas, é retribuir esse mal injusto. O sujeito praticou um crime ou uma contravenção penal, ótimo, também vai sofrer uma sanção penal. É uma espécie de vingança do Estado, é uma vingança estatal com base naquela conduta cometida, ok? Retribuir, ou seja, vingar-se, né? Temos também, pessoal, a finalidade readaptativa, tá? A função da pena é readaptar o indivíduo à sociedade, né? Recolocar esse indivíduo na sociedade, fazer com que ele pare de praticar crimes. Claro que isso é uma utopia jurídica, né? Pelo simples fato do sujeito estar cumprindo uma pena, ele vai parar, né, literalmente, de praticar crimes e ele vai se ressocializar. Mas é a função, uma das funções da pena, inclusive, da pena não, né, da sanção penal, a contravenção penal também. Uma das funções, né, da sanção penal é justamente readaptar o indivíduo criminoso ou o contraventor à sociedade, ok? E, por fim, nós temos a função preventiva, pessoal. A função preventiva que pode ser geral ou especial, que é prevenir que esse sujeito cometa novas condutas, né? Então, a função é retribuir o mal injusto, ou seja, vingar dele, literalmente falando. A função de readaptar esse sujeito à sociedade para ele voltar a trabalhar, estudar, ter uma relação familiar, uma relação social, né? E, por fim, prevenir que ele pratique outros crimes, evitar que ele pratique outros crimes. E essa prevenção é geral ou uma prevenção especial? A prevenção especial, ela é dirigida ao próprio sujeito que cometeu o crime, né? Aquele sujeito que está cumprindo a sanção penal. E a prevenção geral, ela é voltada para a sociedade, porque quando a sociedade vê aquele sujeito enclausurado, né, vê o sujeito cumprindo uma pena devido o cometimento, né, de uma conduta criminosa ou uma contravenção penal, a sociedade fala, olha, eu não vou cometer não, porque eu não quero ficar na mesma situação desse sujeito, tá? Então, essas são as 3 finalidades da pena. Penas permitidas no Brasil, fazendo uma revisão rápida, né? Já até analisamos isso na aula passada, mas vamos lá. Artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, é a modalidade mais famosa, né? Perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Interessante o seguinte, a Constituição menciona assim, a lei regulará a individualização da pena, mas
a gente facilmente constata aqui um erro de técnica legislativa no momento ali da Assembleia Constituinte, né? A Constituição não deveria mencionar a palavra pena, mas sim a palavra sanção penal, porque a sanção penal dá origem à pena ou à medida de segurança. Perfeito? Então, a palavra está tecnicamente errada aqui. Vamos lá, pessoal, nós temos 3 modalidades aqui de penas permitidas no Brasil, tá? Seriam, na verdade, sanções penais, mas vamos lá, penas. Primeira delas é a privação ou restrição da liberdade, tá? A segunda, pessoal, é a perda de bens, a prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos, né? Por quê? Elas formam as penas restritivas de direitos, tá? Então, essas 3 juntas aqui, ó, formam as penas restritivas de direitos, tá? E, por fim, temos também a pena de multa, que é uma terceira subespécie, né, da espécie pena. Classificação das penas, né, fazendo uma releitura aqui, de novo, ó, elas podem ser privativas de liberdade, né, artigos 33 a 42 do Código Penal, tá? Aqui é a 42 do Código Penal. Nós temos aí penas de reclusão, detenção e prisão simples. Não vamos nos preocupar com esses conceitos, não, porque a gente vai ver eles com bastante riqueza de detalhes aí nas aulas futuras, tá? Temos também as penas restritivas de direitos, né? Olha lá. Prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, interdição ou suspensão temporária de direitos, prestação pecuniária sempre dirigida à vítima, tá? E perda de bens e valores. Ué, professor, mas o senhor acabou de falar que existem 3 penas restritivas de direitos? Pessoal, são 3 de acordo com a Constituição Federal, mas o Código Penal pegou aqui variações dessas penas, tá? Não significa que está inventando penas. Todas essas 5 penas têm, de alguma forma, né, a ver com aquelas 3 modalidades mencionadas pela Constituição Federal. Algumas delas, né, até mesmo na literalidade, né? Por exemplo, a gente pega aqui, ó, perda de bens, né? Aqui, ó, perda de bens e valores, né? Aí a gente pega aqui, ó, prestação social alternativa. Aqui, ó. Aí nós temos a prestação de serviços à comunidade e temos também a prestação pecuniária à vítima. Nós voltamos aqui, ó, e temos a suspensão ou interdição de direitos. Ah lá, interdição ou suspensão temporária de direitos. E temos também a limitação de fim de semana, que é uma espécie de interdição ou suspensão temporária de direitos, né? Então, no fundo, está tudo dentro daquelas 3 modalidades. Aliás, se não tiver, né, pessoal, nós não vamos ter o quê? Essa pena não será considerada constitucional. Ela vai violar a Constituição. Então, as penas no direito penal precisam necessariamente, né, estar dentro desse rol aqui que eu expus para vocês no slide passado, tá? Se não tiver nesse rol, é uma pena proibida, perfeito? E, por fim, nós temos a pena de multa, né? Que não tem nenhuma subespécie. É a pena de multa por si só, ok? E a medida de segurança, pessoal? A medida de segurança também é uma sanção penal, tá? É uma reação criminal detentiva ou não detentiva que se liga à prática de um fato típico e ilícito. Então, o fato tem que ser típico e ilícito, não precisa ser necessariamente o quê? Culpável. Basta ele ser típico e ilícito, ok? Ela pode ser detentiva ou não detentiva. No caso aí da pena detentiva, nós temos a internação em hospital de custódia, tá? E no caso da não detentiva, nós temos o regime ambulatorial, né? O tratamento ambulatorial, ok? Ou regime ambulatorial. O conceito, né, de medida de segurança, vamos lá, tem como pressuposto a periculosidade do agente. Então, olha só, a medida de segurança, pessoal, ela interpreta a periculosidade do agente. Analisa-se o quanto esse sujeito é perigoso para a sociedade, o quanto as suas ações podem provocar situações
desagradáveis para uma ou várias pessoas na sociedade. E ela visa o quê? Uma defesa social, tá? Ela visa uma defesa social. E essas duas características, elas estão ligadas à prevenção especial. Então, é prevenir que esse sujeito cometa outro crime, ok? Seja sob a forma de segurança, seja sob a forma de ressocialização. Então, é garantir a segurança social, né, a segurança da população e também ressocializar esse sujeito de alguma forma, né, reduzir o grau de periculosidade que ele oferece. A finalidade da medida de segurança seria a adequada reintegração social de um indivíduo considerado perigoso para a própria sociedade. Então, olha lá, aquela finalidade precípua, né? Reintegrar aquele indivíduo que é considerado perigoso. Então, obviamente, a medida de segurança também tenta, entre aspas, né, consertar esse sujeito para que ele deixe de ser perigoso, tá? Espécies de medida de segurança. A internação em hospital de custódia, né, tem uma natureza detentiva, e o tratamento ambulatorial, que tem natureza restritiva, né, não detentiva. Por quê? Porque a internação, ela dá margem à detenção do sujeito. O sujeito fica preso, literalmente, por um prazo que vai variar, né, um prazo mínimo que vai variar de 1 a 3 anos. Agora, no caso do tratamento ambulatorial, não. Ele não terá a sua liberdade privada. Ele vai lá em uma clínica, por exemplo, psiquiátrica, né, consulta com o psiquiatra e volta para casa. Por isso, a natureza do tratamento ambulatorial é meramente restritiva. É como se fosse uma pena restritiva de direitos, né? Você não tem a privação da sua liberdade. Você só tem a restrição de direitos, tá? E pressupostos para aplicabilidade aí da sanção penal, né, de medida Professor, de segurança. Só um minutinho, estou quase terminando. Os pressupostos, né, para a medida aí de segurança. A prática de fato definido como crime, tá? A periculosidade do agente, eu peço até a gentileza da Regina desligar o microfone aí, só para terminar a gravação, tá? Então, a prática de fato definido como crime, a periculosidade do agente e a prática de fato típico punível, tá? Tem que ser um fato típico e ele tem que ser punível também. Não precisa ser necessariamente culpável, tá? Faltou até a palavra ilícito aqui, viu, pessoal? Ilícito, tá? Um fato típico, ilícito e punível, mas não precisa ser necessariamente culpável, ok? Então é isso, pessoal. A aula de hoje era este conteúdo aí, ok?